para início de conversa, né? Dentro do setor de bebidas, o que hoje em dia realmente está fazendo muita diferença, cara? Bom, obrigado. Legal. Como executivo, né? Como executivo. Então, assim, olhando por questões, vou falar um pouquinho da questão de consumidor, de hábito e tendência, acho que é uma coisa legal a gente bater um papo, porque ele vai mudando. Então, acho que uma coisa que antigamente você tinha, quando a gente era um pouco mais novo como consumidor, as empresas tinham muito o papel de lançar a tendência. Então, a empresa lança a tendência, o consumidor se adapta e faz parte da tendência. Acho que hoje em dia o que vem acontecendo, principalmente com o que vem acontecendo com o consumidor versus a empresa, o consumidor está muito mais exigente, ele tem muito mais informação e ele demanda certas tendências. E aí as empresas tentam buscar isso de uma forma, como é que eu faço para me adaptar a essa nova forma, como consumidor, o shopper está buscando o consumo. Então, quando você olha, e aí eu falo um pouco da questão da bebida, da ocasião e tudo mais. Eu acho que está vivendo um momento muito interessante com a questão da mudança da tendência ou da adaptação da tendência com, por exemplo, a geração Z versus, voltando para trás, millennials, geração X e tudo mais. Você tem hoje uma coisa muito interessante que é a questão da saúde, essa febre por saúde, por bem-estar, não é só uma febre, é uma realidade. Então, as pessoas hoje buscam viver melhor, viver bem, se exercitar mais. Então, a questão da informação está muito mais visível, as pessoas estão mais preocupadas em longevidade. Como isso acaba afetando a indústria de bebida, é uma coisa que faz com que a indústria ela comece a moldar a forma de buscar criar essas tendências. Por exemplo, hoje, se você olhar na nossa época, quando a gente era mais jovem, o que era interessante pra gente nos finais de semana? Não vem o engraçadinho falar aquela história. Essa é a hora que a galera vai lá no YouTube, lá no Instagram, e fala: porque vocês eram mais jovens, era 30, 40 anos atrás. A gente tá velho, mas não tá tão velho, não. Aqui só tem. Eu tenho cara de velho, tá? O Leandrão, ele só tá com o cabelo branco, mas. Eu sou mais velho que você, mas assim. Mas mudou, né? Mudou. Como se consome hoje bebida? Principalmente bebida alcoólica, eu acho. Então, eu vou trazer algumas nuances, entendeu? Por exemplo, hoje, com essa questão da busca por uma vida mais saudável, mais balanceada, as pessoas estão um pouco mais olhando, vou sair para beber, quantidade calórica, o álcool, como vai me afetar meu desempenho no dia seguinte. Então, hoje você tem as pessoas que buscam de manhã cedo, no domingo, fazer um yoga, fazer corrida, fazer beach tênis. Que na nossa época, o domingo de manhã, a gente chegava em casa à tarde, da balada, dormia, acordava sei lá que horas e ia para o almoço de família. Podre. Chegava podre. E isso é uma tendência que já está meio que enraizando e tomando forma. Onde eu quero chegar com isso? Como é que a gente se adapta na nova forma de consumo? Então, primeiro eu vou olhar para a vertente a parte de saúde. Então, por exemplo, hoje se você for ver, está crescendo muito as bebidas zero. E assim, quando que na nossa cabeça, 10 anos atrás, você estaria disposto a pagar 50, 60, 70 reais numa garrafa que tem zero de álcool? Um whisky zero, um gin zero. Claro. Hoje é uma realidade. Se você for olhar um pouco para fora daqui do Brasil, em mercados mais desenvolvidos como a Europa, por exemplo, na Inglaterra, já 10, 15% das gôndolas de supermercado já estão tomadas com bebida zero. Por exemplo, cerveja zero. Uau. Heineken zero, Guinness zero, que é a marca que a gente trabalha, as pessoas estão tomando bastante zero. E aí, como que você olha para esse prisma e dizer, por que vou beber zero? Volta nesse ponto que eu te falei, que é, se eu tenho amanhã um jogo amanhã cedo, vou correr 10 quilômetros, eu quero continuar saindo, vou ter uma festa, eu vou tomar uma cerveja zero, vou tomar um gin zero, porque aí tem uma outra sacada que a gente não via, mas é muito importante que vai mudar um pouco a questão de ocasião. Se você voltar um pouco no tempo, as pessoas que não bebiam álcool, ou não estavam a fim de beber álcool naquela noite, naquele momento, quais eram as opções que eles tinham? Um suco de laranja ou uma coca. Exato. Suco, água, refrigerante. É isso. Só que tem um outro porém que é o pertencimento à ocasião.
Quando você tem uma coca na mão e todo mundo tem um chopp, ou todo mundo tem um vinho, todo mundo tem um gin tônica, você passa a se sentir meio que, não se sentir excluído, você tem aquela sensação de não pertencer. E isso foi um insight muito interessante que o próprio consumidor deu, que quero fazer parte, quero estar junto, porém não tem opção. E aí entra nesse prisma de, trazer essa turma para fazer parte da ocasião sem se sentir excluído. 2, eu consigo gerar um pouco mais de moderação, que esse é um ponto que a gente pode discutir mais, de eu bebo 2, 3, 4 doses de gin tônica 0, eu posso dirigir para casa, não tenho álcool no meu corpo, e eu pertenço a essa festa, essa ocasião. E um terceiro ponto também, que pega muito, João, que é, não necessariamente quem bebe 0 é o cara que não bebe álcool. Se você e eu, a gente sair para jantar numa segunda-feira à noite, e a gente não se vê há muito tempo, fala, vamos tomar uma cerveja. A gente pode tomar 2 cervejas normais, 2 0, a gente vai mesclando, a cerveja a gente toma, mas o nível alcoólico a gente toma menos. Então você também tem o consumidor e o shopper que também consome álcool, mas ele consome moderadamente, então ele mescla. Ou um dia que você não pode ir para casa de Uber, você está de carro, você vai para um happy hour e toma 2, 3 chopps de 0 ou um gin tônica 0, que você vai em casa dirigindo tranquilamente. Então isso forma, como as empresas do mercado de bebida começam a olhar para esse prisma de menos álcool, menos caloria, que também envolve o lado de saúde, e moderação. Acho que isso é um tema que está crescendo muito e vem muito dessa nova geração, e também isso tem um impacto não só na forma como a pessoa busca o produto, mas a indústria. Quando você olha um pouquinho para bares, happy hours, balada, eu ia falar um pouquinho disso. Eu acho que você tem uma experiência interessante, que é ter cruzado a América Latina, América do Norte e Europa, né? Eu particularmente, eu tenho a oportunidade de frequentar um pouco mais a América do Norte do que a Europa, né? Por questões familiares e tudo mais. E a relação com a bebida alcoólica nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, é uma relação que, assim, desde muito novos, né? Primeiro que a idade que permite o consumo, ela é tipicamente mais avançada do que na América Latina, né? Mas o hábito do álcool, né, ele é bem diferente lá, por motivos bem diferentes. Quando você traz esse elemento poxa, o consumidor e quem está comprando isso, ele tem agora experiências, hábitos, vontades diferentes, né, e complementares, isso traz uma complexidade também para quem disponibiliza isso, Sim. né? Para os hotéis, para os restaurantes, para os bares, para os serviços de buffet, de catering, de eventos e tudo mais. Esse novo hábito de consumo, ele na minha cabeça, operador de alimentos, né? Eu não tive a oportunidade de operar dentro do ambiente de bebida, mas como executivo de alimentos, uma preocupação que a gente sempre tinha era de sortimento. Sim. Né? Para quem está operando com a gente, quem está distribuindo a gente, você tem que ter um sortimento que faça sentido para eles. Esse 0, a bebida funcional e tudo mais, isso hoje em dia está sendo uma oportunidade para o operador ou está sendo um peso para o operador? É um bom ponto, dependendo do mercado. E eu vou te dizer por quê. É uma oportunidade, mas ao mesmo tempo é uma barreira. Porque, como eu te falei, como a indústria ela tem que se adaptar ao que o shopper está buscando, a tendência ela tem que fazer a transição, né? Ela precisa mudar um pouco, não mudar radicalmente, mas se adaptar. Então, o ponto do 0 e do baixo álcool foi uma das primeiras. Tá. Tem um segundo fator que fala que são as bebidas como, no nosso caso, Smirnoff Ice. Tá. A Smirnoff Ice foi lançada 25 anos atrás e ela tem uma pegada de 5% de álcool. E ela entra dentro de uma categoria considerada cerveja e ela entra em todas as ocasiões. Ela é mais leve, ela é mais saborosa, ela consegue pegar todo tipo de consumidor. Você não vai ficar se você tomar 2 ou 3 latinhas, você já está... Bebida refrescante. A refrescante, né? Ela entra em qualquer ocasião. Ocasião de dia também, Exato. Não era só à noite. Ela pertence em várias ocasiões. Ela pertence em várias ocasiões. Isso, hoje em dia, é uma categoria que mais cresce no mundo, chamada de Ready to Drink. Como? Ready to drink. Ready to drink. Preparadas para beber. Tá. E aí ela entra nesse ponto de, ela tem um índice de álcool menor, ela é refrescante, ela é gelada, ela é pronta, ela entra em toda ocasião.
Então, uma das barreiras que um whisky tem, um gin tem é, o que eu vou fazer quando eu comprar uma garrafa? Se eu não sei fazer uma bebida? Eu vou chegar em casa e vou fazer uma festa, vou receber um monte de amigo, e aí eu sou um cara que vou fazer a bebida. E se eu não souber fazer, como é que fica? A bebida pronta, ela é como uma cerveja ou um vinho. Você gela ou você deixa ela aberta, as pessoas Super consomem e é conveniente, né? conveniente. E aí a palavra que você usou agora é muito perfeita, a conveniência. As pessoas estão buscando conveniência. Tá. E a conveniência, ela tem um papel muito importante que essa bebida hoje, ou essa categoria, ela tem sabor, ela tem penetração alta, ela tem um custo baixo, então ela tem um valor agregado, ela tem um valor baixo para o consumidor, ela é acessível e ela pertence em várias camadas da sociedade como um ponto de entrada. Então, as pessoas que estão numa categoria de cerveja e não estão habituadas a tomar o destilado, ela é a primeira linha para você mudar de um lado para o outro, para você incluir no seu repertório bebidas destiladas. E isso faz com que a indústria comece a olhar isso de uma outra forma. Se você pensar em escala ou em margem, um whisky, uma vodka, um gin, eles têm muito mais margem de valor do que uma categoria de ready to drink, que é como se fosse uma cerveja. Então você tem grandes escalas, margem mais baixa.